O Brasil está prestes a ter um novo estado na nossa federação. Pois é, pessoal, o estado do Pará, ele está prestes a pelo menos ter um plebiscito, uma consulta popular, para saber se a população paraense deseja separar uma partezinha do Pará, região de Tapajós, e a formação de um novo estado. Pessoal, mas por que isso está de fato acontecendo, né? Quais são os motivos, benefícios, malefícios, tal, dessa proposta de um novo estado no Brasil? Se você quer ter um pouco mais sobre esse assunto, e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, polêmicas, notícias, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Não esquece também, galera, a plataforma completinha de geografia e atualidades para você pré-vestibulando e concurseiro, link aqui na descrição. Tamo junto? Então beleza, pessoal. Seguinte, esse papo de formação de novos estados, principalmente no Pará, ele não é novo, tá? Desde a década de 90. Existem alguns grupos, alguns municípios principalmente, que alegam que o estado do Pará não cuida da maneira como deveria cuidar desses municípios e que se preocupa mais com outras regiões, e eles alegam que se eles tivessem um pouco mais de autonomia, até pela riqueza mineral que existe, pela produção agropecuária, eles poderiam ter um desenvolvimento econômico muito maior. Poderia ter um governo que cuidasse mais daquele estado e tivesse políticas públicas mais efetivas, tal, que ajudasse aquela população local. Em 2011 para 2012, a gente teve a proposta no Pará da separação do Pará em 3 estados. O estado do Tapajós, o estado de Carajás e o estado de fato do Pará. Essa proposta foi para plebiscito e a população, majoritariamente ali, tá? 66% da população votou não pela separação e 33% alguma coisinha, né, claro, votou a favor, sim, da separação. Ponto importante, o Pará como um todo votou não. Mas alguns municípios, principalmente dos futuros estados, possíveis estados, de Carajás e Tapajós, votaram sim. A gente pega como referência, por exemplo, Santarém, né, Marabá, por exemplo, foram municípios que majoritariamente votaram pelo sim. A grande conclusão que chegou-se à época é que o processo de separação não deu certo, não porque a proposta pudesse não ser interessante, mas sim porque o estado do Pará, ele ia perder mais de 80% da sua área praticamente. E aí ia ser uma coisa muito violenta, muito radical em um curto período de tempo. Então talvez primeiro separar o estado do Carajás, ou por exemplo Tapajós, como é o que está sendo feito, e depois o estado de Carajás poderia ser uma proposta um pouco mais interessante. O que está rolando agora é uma proposta da separação do estado do Tapajós, tá? Esse novo estado, ele vai ter os seguintes municípios, tá? Como eu estou colocando aí para vocês. E a seguinte configuração. Quando a gente coloca a criação de um novo estado, qual que é o ponto positivo disso, né? Qual que é o ponto interessante de você criar novos estados? A gente vai ter, com certeza, um governo mais particularizado. Por exemplo, existem propostas de separação do estado de São Paulo, do estado do Amazonas, do estado de Minas. Por quê? Vou pegar o estado de São Paulo, que eu conheço mais, tá? O Oeste Paulista, ele é diferente, por exemplo, do Vale do Paraíba, que é diferente, por exemplo, do Vale do Ribeira, que é diferente de porção da região metropolitana de São Paulo, por exemplo. Então, se a gente conseguir estabelecer um governador para cada uma dessas regiões, com certeza a atenção ia estar muito mais particularizada para esses territórios. A gente ia ter uma população que ia ser mais ouvida, que ia ser mais representada, né? Então, de fato, o governo ia ser mais particularizado e mais preocupado com os interesses locais. Processo sensacional. Então vamos aí dividir o Brasil em 150 estados, né? Qual não é o ponto positivo? É o custo dessa máquina pública, com certeza, né? Quando a gente fala da criação de um novo estado, a gente vai ter repasse de verbas para esse novo estado, a gente vai ter a criação de uma infraestrutura e de toda uma logística política de deputados estaduais, deputados federais, senadores, né? 3 senadores obrigatoriamente para cada estado, vai ter mais governador, vai ter mais deputados, ou seja, o custo de manutenção dessa máquina pública, ele é extremamente elevado. Então a parte positiva é a particularização da governança, mas a parte negativa é o aumento desses gastos públicos. No caso desses 2 novos estados, tá, o estudo que foi feito na época do plebiscito, nos anos 2010, levou à conclusão que os 2 novos estados, eles criariam, tá, como receita, como custo, aliás, para a manutenção desse estado, 2,2 bilhões no caso de Tapajós e 2,9 bilhões no caso de Carajás. Somado ao que esses estados arrecadam, o déficit para a máquina pública seria de aproximadamente 2,16 bilhões de reais. E claro, se o estado está prejuízo, quem tem que salvar ele é a própria federação, é a própria União. E aí geralmente você pega estados que são mais lucrativos, que oferecem mais para a União como um todo, para suprir o déficit que esses novos estados vão apresentar. Claro, pessoal, a gente não tem que fazer uma análise somente econômica, né?
Ah, então dá prejuízo, então acaba com o Estado. Não é assim. Pô, existem interesses sociais, culturais que também estão envolvidos no processo. Mas economicamente falando, a criação desses novos estados, pelo menos nos estudos mais recentes que foram feitos no último plebiscito que rolou, não são pontos positivos, tá? Vão ser estados que vão ser claramente estados deficitários. Para vocês terem uma noção, o estado do Tapajós, só para a manutenção da sua máquina pública, ele teria um gasto de mais ou menos 51% do PIB que é gerado, e o estado de Carajás, à época, teria um gasto de mais ou menos 23% do PIB, tá? Que seria gerado. Ou seja, economicamente não é viável. Professor, então você acha que é interessante essa proposta? De novo, eu acho que um ponto bem importante é a gente escutar a população e, de fato, ouvir as reivindicações. Por que será que grande parte dos municípios de Tapajós não se sentem representados pelo governo estadual? Futuramente, talvez a separação do Carajás, por que não se sente representado pelo governo estadual? E, de fato, a gente tem que pensar que o Pará é o estado mais rico em reservas minerais. Eu estou falando de municípios, por exemplo, como Oriximiná. Oriximiná é uma das maiores reservas de bauxita do Brasil, percebe? Aí você vai ter exploração de bauxita, transformação de alumínio. O estado do Pará, riquíssimo, por exemplo, na expansão ali de cultivos, como gado, né, como a pecuária, a plantação de cacau, por exemplo, tem uma referência. Então, alguns municípios têm uma riqueza bastante significativa. É entender por que eles não se sentem representados para exigir do governo do Pará para que recebam mais verbas, façam mais políticas públicas e tal. Mas, economicamente falando, não parece um projeto muito interessante, como eu falei para vocês. Outra coisa interessante, professor, mas já vai ser colocado para votação? Não. Por enquanto está na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Aí, se passar pela CCJ, aí vai ser colocado para plenário, não a separação, mas a possibilidade de fazer um plebiscito. E antes de ser colocado para a população mesmo, tem que passar pela Câmara, a autorização para a formação de um plebiscito. Aí, com o plebiscito, poderíamos sim aí no futuro ter a criação de um novo estado. E você, galera, o que você pensa sobre esse projeto? Acha interessante a separação do Pará em 3 estados, ou pelo menos em um, né, nesse primeiro momento, que é o estado do Tapajós? E outros estados, acha que vale a pena pela governabilidade ou só representa aumento dos custos para a máquina estatal? Deixa aí nos comentários, quero saber a sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo e entenderam, já deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, galera.